Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off pra vocês, diretamente dos estúdios da Inexperiência, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Tô fanha, mas tô presente e não tô transmitindo nada, tá bom? Porque, ó, já fiz um monte de teste, já tô assim, ó, faz dias. Isso aqui, inclusive, Rubia, é de ficar no futebol do Matheus tomando friagem, tá bom? E o tempo também, né? Eu vou te falar uma coisa, o tempo aqui em São Paulo não tá legal. Não tá legal, mas a gente tá bem acompanhada, né? Vamos queimar largada e já vamos falar do patrocinador, porque eles estão aqui. Não é à toa, né, Rubia? Não, inclusive eu tô andando com Blue Mel Edera, um xarope pra tosse produtiva, aquela tosse com catarro, sabe? Porque a Helena é muito alérgica e eu tô andando na bolsa real, porque assim, de 12 em 12 horas tô tendo que dar, esse tempo em São Paulo não tá ajudando a gente. Eu também tô um pouco fanha, mas eu acho que é isso, a gente fica respirando um ar que não tá tão puro, então não tem como não falar de Blue, né? Não começar o nosso programa falando de Blue. Não, hoje caiu uma chuva em São Paulo que vai melhorar um pouco o ar, se Deus quiser, mas se você, assim como a gente, não tá 100%, né? Ó, acessa aqui o QR Code que a gente vai colocar aqui na nossa tela. A Blue tem um portfólio completo com medicamentos fitoterápicos que são feitos de forma natural, com uma linha completa para gripes e resfriados, para melhorar aí o bem-estar das crianças. Fica a dica. É isso aí. E que mais a gente tem que agradecer Maderê, hein? Que deixa nosso estúdio sempre muito lindo, com os 3 porquinhos. São brinquedos que contam histórias, né? A gente tem aqui que sempre deixa nosso cantinho, lembra um pouco dos nossos pequenos. Helena adora brincar, acho brinquedos super criativos, brinquedos de madeira, educativos, instrutivos e criativo também, né? Porque a criança cria a história dela, todo filho que vem aqui gravar com a mãe acaba brincando. Se você aí quer saber mais sobre brinquedos que contam histórias, Maderê, tá o QR Code aqui, é só clicar a câmera do seu celular, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai direto pro portfólio de produtos deles. É isso aí. E falando também, óbvio, pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. É bom pra gente conseguir produzir mais conteúdo e pro nosso conteúdo chegar ao maior número de mães, pais, avós e interessados. É isso aí. Se inscreve no canal e não esquece de clicar em ativar a notificação, né? Porque aí você recebe sempre o nosso conteúdo em primeira mão e segue a gente em todas as redes sociais também, a mãetaoff.podcast em todas elas. Isso aí. E no Spotify, ativar também as 5 estrelinhas. Ah, achou meia boca, 2, 3, aí não avalia. Se avalia se for dar 5. Se for dar menos que 5, aí desencana. Vai pra outro e pronto. Agora, o episódio de hoje é especial e olha só. Tá zero glamour, porque, gente, a gente não tinha ficha suficiente pra colocar tanto de pergunta que eu tinha pra fazer pra convidada. A Rubia tá ali linda, glamourosa, porque combinava com o look dela, toda social, as fichas. Eu falei, gente, deixa comigo aqui, que sou mais ralezenta, deixa a folha sulfite comigo. Mas é o seguinte, por quê? Porque a convidada de hoje, ela virou minha amiga de um jeito completamente inesperado. A gente se conheceu pela internet. Ela, assim como eu, também é escritora. Ela tem um livro de maternidade e foi nesse livro que a gente se encontrou. Mas a gente vai ver aqui ao longo do papo que ela também tem outros livros que fazem muito sentido pra ela, que vocês também vão gostar, enfim. Eu me encantei logo de cara por ela, pela história dela. E aí eu falei, por que não encantar também quem aqui nos assiste, né, Rubia? Ela é carioca, escritora, ilustradora, mãe da Alice, da Clara e da Betina, né, Paola? É isso mesmo. O que aconteceu? Thaís perdeu a mãe uns meses antes de engravidar. Thaís foi morar em Tribatoba. Onde fica isso? Vamos descobrir, não é mesmo? Ela é mãe de 3, é isso aí. A gente vai... Thaís, conta você mesma a sua história, seja muito bem-vinda. Obrigada. Thaís, a minha primeira pergunta é o nome do seu esmalte, por favor. Rolê em São Paulo. Pronto, tá onde, Thaís? O universo conspirando, né? Diretamente de Niterói para São Paulo para contar a sua história. Isso. Como fala o seu sobrenome? Que mente. Que mente. Mas mente, Thaís. Pois é, É só pedido. Hein? Eu falo Thaís Leão, porque pra mim é mais fácil. Então, eu sempre usei só Thaís Leão. E aí, não sei porquê, quando eu comecei a falar, escrever e ter a minha rede social, eu quis botar meu nome inteiro, porque o que mente vem da minha mãe. E faz E eu não sentido. queria deixar de fora, entendeu? Então, aí eu comecei a usar Thaís que mente Leão, mas é mais complicado, ninguém consegue falar. E me E perdoa, eu vamos nem falei o entrar. nome completo, né? Mas Não, porque mas pra mim é assim, tão íntima, Thaís, e quando não, eu falei, nem vou, É Thaís nem Leão, pensei em Thaís falar o Leão. nome completo. São amigas conectadas, É, escritoras. Puxa um pouco o teu microfone, acho. Pra cá?
Por favor, tá? E deixa eu te falar uma coisa, já vamos começar do começo, que rolou um luto na gravidez, né? Como a Paola trouxe, em 2012 você perdeu sua mãe, engravidou 3 meses depois. Isso. Como foi esse processo? Foi totalmente inesperado, assim, uma coisa que eu sempre quis ser mãe, sempre pensei em ser mãe, óbvio que num contexto totalmente diferente, né? Mas foi assim que aconteceu. Então, eu estava ali naquele processo de luto ainda, de tentar entender o que estava acontecendo, e aí veio a gravidez que eu queria, e eu tive que virar uma chave ali, eu tive que tirar uma força de algum lugar. E aí eu fiz, porque não dava para, né, estar no momento mais feliz da minha vida, vivendo aquele peso também que eu ainda estava vivendo. Eu fui balanceando isso, mas acho que... E pesou pra onde? Pesou pela felicidade da gestação? Pesou pela tristeza da perda? Você chegou no meio... Eu acho que eu botei o luto, assim, numa gaveta ali. Eu guardei ele em algum lugar para viver essa gravidez e para pensar para frente, para pensar na minha filha que ia nascer e nas coisas que eu ia viver felizes, né? Então, eu deixei a dor um pouco de lado, assim. Eu parei de falar, eu parei de falar da minha mãe, eu parei de pensar nisso, sabe? Nessa dor. Porque o luto, ele é um processo, né? Eu passei por um luto também faz 2 anos agora. E é muito doido. E o que eu quero saber de você, assim, foi inesperada a gravidez, não foi uma coisa planejada, tipo, vou curar isso com aquilo. Não. A vida traz as experiências que te mantém firme pra seguir, né? Sim, foi uma coisa que a gente não tinha planejado para aquele momento. Era uma coisa mais para frente, que a gente ia ver. Não tinha nada para aquela hora. Então veio e a gente ficou muito feliz, porque a gente queria muito, né? Foi naquele momento, tinha que ser. Você até fala, né, quando você estava me contando, você me falou que foi meio que no carnaval, foi mais ou menos isso, e daí sua mãe morreu. E aí você depois engravidou, aí teve os 9 meses de gestação, daí a Alice nasceu. Então, assim, em um ano, quando ela nasceu, você pensou, né? Há um ano atrás eu tava no hospital com a minha mãe e tal. Sim. Ou seja, em um ano você teve um turbilhão ali de sentimentos que foi do céu ao inferno. Você acha que isso atropelou os seus sentimentos, assim? Eu quero dizer assim, você conseguiu sentir tudo o que você tinha pra sentir? Então é isso, o luto, você falou, o luto eu guardei numa caixa. Ele voltou? Porque você tem que sentir, né? Dizem que você tem que curtir, né? Não curtir na forma legal. Eu sou dessas, eu acho assim, se você, né, você tem que viver aquilo, você tem que viver aquela dor ou aquela felicidade para depois você conseguir seguir em frente. Só que eu tive que pensar em outra possibilidade, né? Eu tive que viver para minha filha. Então, eu acho que eu não tive um luto. Sempre eu só fiquei 3 meses ali naquele processo de luto. Eu voltei a trabalhar, mas eu voltei a trabalhar sei lá como, sabe? Eu tava igual um zumbi. Eu tava magra, sabe? Super abaixo do peso, com olheira. E aí engravidei, eu lembro que meu pai falou pra mim, acho que essa gravidez te trouxe vida, porque a gente olhava pra você, eu tava na cara que eu tava sofrendo, sabe? E aí a gravidez me deu um ânimo, sabe? Eu tinha que comer mais, eu tinha que estar mais feliz, eu não podia carregar aquela tristeza. Então foi, de vários jeitos, ela me ajudou também. E sua relação com a sua mãe, como é que era? Você tinha expectativa, assim? Óbvio, né, que sim, da participação dela com a sua filha. Como era a sua relação com a sua mãe? Minha mãe sempre quis netos. Ela sempre quis, o sonho dela era ter neto, mas minha mãe era muito nova. Minha mãe tinha 52 anos. Então, assim, era uma coisa que ela queria, mas que ainda estava distante, mas aí ela ficou doente. E a gente fazia muita coisa juntas, então a gente era muito amigas, apesar da gente bater muito de frente também, né? Uma relação de mãe e filha ali. Ela é diferente de mim em muitas coisas, mas também éramos parecidas em muitas outras. Então tinha os conflitos normais, mas a gente se dava muito bem. Ela olhava pra mim e ela sabia, o que aconteceu? Fala. Aí eu, nada, mãe, não aconteceu nada não. Ela vinha atrás. O
que aconteceu? Vim até tirar de mim o que estava me incomodando. Então, e a gente era uma família unida, que fazia muitas coisas juntos. Tem meu irmão também. Então, eu tinha essa ideia na minha cabeça de que eu ia, né, um dia casar, ter filho, e minha mãe ia ser aquela vózona. E também isso eu tive que trabalhar, tirar isso da minha cabeça, que era uma coisa que não ia acontecer. Mas assim, a partir do momento que ela faleceu, eu entendi que a vida ia ser diferente. Eu não fiquei também me arrastando, me lamuriando pelas coisas que eu não teria. Óbvio que eu sentia, sofria, mas eu entendi que tudo ia ser diferente. Então, eu fui achar saídas para essa dor de outros jeitos, escrevendo e fazendo minhas ilustrações. Foi assim que eu acho que eu comecei a me curar. Antes você trabalhava como estilista numa fábrica de roupa infantil. É isso, né? Aí você teve a Alice, ficou de licença maternidade. E aí, como é que foi? Você saiu logo nesse retorno? Quando você ia voltar pro trabalho, você já não voltou? Eu cheguei a adaptar ela na creche, assim, mas não, a volta não tava uma coisa muito certa. Eu falei, cara, quer saber? Um bebê de 5 meses, ela nem sentava, sabe? E aí a gente falou, cara, não vamos fazer isso não. Eu falei, não vamos não, quero ficar com ela. E aí não voltei. E aí logo depois meu marido foi chamado para trabalhar fora. E aí tava resolvido. Foi a primeira vez que você pensou em não voltar a trabalhar? Ou você já vinha pensando nisso? Foi a primeira vez. Você tava certa que você voltaria a trabalhar? Tava certa que eu ia voltar. Eu sempre trabalhei desde, 17 anos. Sempre tive as minhas coisas, minha marca. Sempre fiz coisas, sabe? Então, era muito natural isso. Não me via, assim, parando de trabalhar. Só que aí, em algum momento, eu olhei aquele bebezinho ali e falei, quero ficar com ela. E como que foi esse primeiro ano você se dedicando integralmente à maternidade? Porque quando a gente trabalha, às vezes a gente sente falta, né? A gente fala bastante aqui no programa sobre essa volta, voltar pro trabalho ou trabalhar. A Helena, quando nasceu, por exemplo, a Helena, o meu parto já foi um trabalho, assim, sabe? Divulgar a maternidade já era o rolê, meu trabalho. Uhum. Então, queria saber pra você como foi essa experiência. Eu nem cheguei a voltar a trabalhar, então eu não sei te dizer dessa falta, assim, que as mães que voltam a trabalhar sentem, né? De ficar nesse dilema de estar com o filho no colégio. Mas, assim, pra mim na época foi um alívio poder estar com ela, porque foi muito bom, eu participei de tudo ali. E mãe de primeira viagem, então, assim, tudo era novo, não tinha outras referências. E a gente eu e meu marido sempre fizemos tudo juntos ali, a gente foi descobrindo as coisas juntos, só nós dois. Então, tudo foi uma descoberta, sabe? Então, eu curti muito. E agora vamos pro ponto alto da história. Vamos pro ponto alto. Quando sua filha tinha 1 ano, seu marido recebeu uma proposta pra ser transferido do país. Uhum. E até aí era uma coisa legal. Eu quero que você conte essa história, porque pra mim é o máximo. A Paola me mandou, eu falei, gente, sensacional. Como assim? Expectativa é realidade, né? Não, Amor, lógico. arruma a mala que nós vamos. Amor, mudou o destino. Olha só, eu tenho um negócio pra te contar. Não, conta tudo pra quem tá escutando a gente, que eu quero saber. A gente nem tava esperando também por isso. Foi uma coisa que rolou esse convite. Vamos morar fora, vamos pra Singapura. E eu, já tava ali pesquisando, sabe, os lugares, primeiro mundo, eu quero ir, feliz da vida. E aí, ele foi fazer uma reunião e quando voltou da reunião, ele falou, cara, não sei se vai rolar. Aí eu, não, por quê? Não sei se vai rolar, não sei o quê. Mas fizeram uma outra proposta, pra gente ir pra Trinidad e Tobago. Aí eu, Trinidad e Tobago. Gente, Trinidad e Tobago é uma coisa, assim, que eu mal tinha ouvido falar na vida, sabe? Difícil falar até, né? Trinidad e Tobago. Aí eu, tá bom, peraí, vamos... Aí, Vocês vão me achar muito ignorante se eu perguntar aonde fica? Não, porque, assim... Eu imagino que eu na América do Sul, meio que, tipo... Tobago, é Caribe, é a primeira ilha do Caribe. Tá. Quer dizer, são 2 ilhas, né? Trinidad, que é a ilha maior, onde está Port of Spain, que é a capital. E Tobago, que é uma micro-ilhazinha que você tem que pegar um voo para ir.
Que aí é que tá a expectativa versus realidade, porque aí todo mundo fala, você morou no Caribe. Aí eu falo, gente, não, eu morei, mas assim, não vou dizer que é feio também, mas não é não são aquelas praias azuis que você vê quando você vê, sei lá, falando de Curaçao, das outras ilhas que são mais em cima. Trinidad, ele pega ali um pouco você consegue ver a Venezuela de lá até. Então é aquele mar meio esverdeado, não é azul, sabe? Quando você vai para Tobago, até tem umas praias lá que são aquele azul maravilhoso. Eu fui uma vez só para Tobago, em 3 anos. Então, quando ele falou Trinidad e Tobago, eu falei, vou pesquisar para ver, né? Vamos ver o que é. Mas eu tava afim de ir, sabe? Então, vambora. E aí a gente foi. Não foi para o primeiro mundo, mas foi para essa ilha que era completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado, assim. E fui conta dos costumes, cultura, enfim. Tudo, língua. Tudo diferente. Eu achava que eu falava inglês, sabe? Cheguei lá, falava, gente, não tô entendendo nada. Porque é um inglês muito carregado, assim, sabe? Tem como se fosse um dialeto ali. Então, eu ia pro mercado, eu tinha que fazer um esforço descomunal para tentar entender o inglês que elas estavam falando. E o início foi todo assim, eu falava, meu Deus do céu. Meu marido, que fala inglês fluente, ele falava, cara, às vezes até nem eu entendo o que eles estão falando, de tão carregado que é o inglês. Então, assim, a comida é totalmente diferente. As festas, tudo muito diferente. E é um lugar que não é muito seguro. Então, a gente tinha os lugares que a gente podia ir, tinha lugares que eles falavam pra gente não ir. Então, a gente tinha esse cuidado sempre de saber para onde a gente estava indo, para onde a gente ia passar, sabe? Então, e como se adapta a isso? Porque você tem uma... Gente, desculpa, eu esqueci de avisar que o Andrezão ia buscar as crianças na escola. Desculpa, errei. Foi moleca. Fui moleque. Mas Calma, eu fiquei... Desculpa, Tá. me perdoa mesmo, gente. Mas aí faz um corte? Ou pode continuar a conversa? Continua, aqui? já Tá. não é falta de respeito, tá? Me Tá. perdoa. não, mãe de 3, tá bom? Não, você entende. pariu. É um número aqui. Mas eu fiquei curiosa agora de saber como se adapta a isso. Porque, assim, você tá com uma filha pequena, a gente se preocupa com o hospital, enfim, com as coisas básicas que a gente precisa. É uma educação. Você não sabia quanto tempo provavelmente você iria ficar lá, acabou ficando 3 anos, mas até então você não sabia. E aí tem introdução alimentar e tem tudo isso numa cultura, num país completamente diferente do seu. Como que se adapta? Então, a parte de alimentação foi mais complicada, porque assim, a gente sempre fez a comidinha dela, meu marido sempre cozinhou, eu inclusive aprendi a cozinhar com ele. Que legal! Então, assim, a gente cozinhava em casa, mas chegava final de semana, a gente queria sair, queria passear, queria fazer outras coisas, e a comida era um problema. Não porque fosse diferente, não, sei lá, porque não tivesse arroz e feijão, não é isso. É porque era fast food. Era só fast food. Era Kentucky Fried Chicken, era McDonald's, Burger King, era só isso, era hambúrguer. Sabe, aquelas comidas super... Pesadas mesmo. Pesadas, que não era para uma criança de 1 ano, entendeu? Então, essa pai, a gente dava comida para ela e aí saía para tentar fazer alguma coisa. Então, essa parte da comida foi uma parte que atrapalhou um pouco, assim. Mas você vê que eu essa tava adaptação. só cortando, porque só quero falar uma coisa, porque esses dias eu tava falando com meu marido, como é difícil, a gente quer comer alguma coisa rápida. Então, assim, não é que eu quero sentar num restaurante e comer, porque a gente tem bastante opções saudáveis hoje, graças a Deus, até vegetarianas, com, Sim. né, pra quem é celíaco, enfim. A gente tá aí com uma gama boa de restaurantes que estão vindo atender a essas necessidades do nosso corpo que tá evoluindo e que tá dando um ruim. Mas aí, o que eu vejo com ele, às vezes ele fala assim, eu tô voltando do trabalho, eu queria só passar, como se fosse num Mac, mas pegar alguma coisinha mais saudável que não vai me deixar indisposto à tarde, que eu vou comer e vou ficar legal. E não existe, né, essa opção. O que? Um drive-thru de comida saudável? Ele queria drive-thru de salada. Tá aí, um bom... Aí, ó.
um nicho de mercado. Mas aí lá não tinha nada e aí Não. vocês iam se adaptando ao mercado, a fazer comida em casa. É. E tinha coisas próximas, tipo o mercado brasileiro, pra você conseguir comprar? Não, mas tinha o mercado de lá que a gente se virava com as coisas, sabe? A gente encontrava umas coisas que até não tinham aqui. Então, a gente comprava e cozinhava em casa. A gente cozinhava muito em casa. Tinha um mercadinho mesmo, só de carnes. Então, tinha vários tipos de carne, tinha vários tipos de peixe. King crab, aquele caranguejão grandão. Que aí meu marido fazia na churrasqueira. Então, a gente também foi se adaptando. Opa, o que tem aqui que não tem lá? Vamos... Ô, tá, você falou um negócio que eu acho muito legal, que vocês viviam meio que numa bolha, né? Porque tinham muitas famílias total. de fora, que não necessariamente brasileiras, acho que nem sei se tinham outras brasileiras. Não, tinha um grupinho brasileiro lá que a gente conheceu depois, mas a gente não andava só com eles. A gente não ficava fechado nesse bolinho de brasileiro, entendeu? Mas muita gente que não era de lá, que tava lá a trabalho. Muito E expatriado. você falou, né, que era praticamente uma aldeia. Era uma comunidade. Uma comunidade, essa era a palavra. Uma comunidade fora da realidade de lá. Sim. E você até falou desse lance de vocês com as crianças, né? Então, assim, seu marido trabalhava num país, vocês em outro, porque era outra realidade. E o quanto vocês, esposas, estavam ali para os filhos, né? E as programações que vocês faziam, tal. Então, quando você me contou isso, eu até te perguntei esse lance de... Que a gente fala muito de viver em aldeia, né? Onde um ajuda o outro e tal. Era mais ou menos isso? Era essa pegada, Cara, assim? tinha isso sim, porque as mulheres estavam todas nessa situação de maternidade ali, de viver a maternidade, porque a gente não podia trabalhar lá. Nosso visto vinha carimbado, que a gente não podia trabalhar lá. Era muito louco. E então, estavam todos acompanhando os maridos, e assim, cheio de criança. Tinha uma lá que tinha 4 filhos, sabe? Cara, o que a gente vai fazer aqui? Num lugar que praticamente não tinha muita coisa para fazer. Então, elas foram... Quando eu cheguei, já tinha esse grupo organizado lá, que elas iam organizando eventos e coisas para fazer com as crianças. Então, tinha aula de música, tinha playgroup de manhã, tinha playgroup à tarde, tinha café da manhã na casa de uma, tinha... Sei lá, cada semana elas inventavam um negócio. Então, a gente vivia... indo na casa das outras, e aí a pessoa que recebia fazia um lanche, um café da manhã maravilhoso. Então, assim, minha vida, meu marido fala, cara, você viveu uma realidade que não foi a minha, porque ele tava lá só trabalhando e eu tava lá no café da manhã tomando mimosa, sabe? Tomando, sei lá, drinks enquanto as crianças brincavam. E a gente começou a ter as afinidades, lógico, né? Então, assim, tinha aniversário dos filhos de uma amiga. Eu fazia o bolo, uma outra fazia sei lá o quê, e a gente se encontrava e todo mundo se ajudava, sabe? Nesses momentos, tô mal, tô, sei lá, com saudade de casa. Vinham 2, sabe? Então, tinha esse apoio que às vezes só uma outra mãe entende, Não, sabe? E outra, né? Tava todo mundo ali na mesma posição, né? No mesmo mesma contexto. posição, Então, acho que tinha eu sei o que você tá passando, então vem aqui que eu te acolho. Rolava essa identificação. E uma mistura cultural também. Totalmente. Porque se era cada tudo uma de um misturado. canto, vocês fizeram bem bolado e criaram uma terceira cultura ali. Era uma doideira. Então, assim, as crianças estavam uma falando em português, a Alice falando em português. Aí tinha os filhos de uma amiga minha que falavam espanhol, os outros falando inglês. Eles se entendiam ali, sabe? Não sei como, mas eles se entendiam brincando, pegavam brinquedo, aí chorava. Mas no final dava tudo certo, sabe? Não tinha estresse. Era muito bom. Vocês ficaram 3 anos lá, foi isso? 3 anos. E a sua segunda filha nasce depois de quanto tempo? Não, então, aí o contrato do meu marido lá terminou e a gente voltou pra cá e aí eu engravidei aqui. Só que logo depois chamaram ele de volta pra ir pra lá. Aí a gente já tinha feito mudança toda pra cá, vendo o que ia fazer, nananã. Chamaram de novo. Eu grávida. Vamos de novo. Eu grávida. Fiquei lá até o final da gravidez e voltei pra ter a Clara aqui. Vocês ficaram no mesmo lugar? Não, aí Com a mesma galera, não? Com a mesma galera. Era um lugar só.
Era a única Só opção tinha mesmo. esse No lugar. caso, Não era fiquei no esse. mesmo condomínio, Tá bom. mas assim, era um outro condomínio, mas no final da rua, sabe? Tá, mas eu Assim, digo assim, a sua galera tava lá ainda. tava lá. Uma tinha ido embora, uma brasileira Tá. que era muito minha amiga tinha ido embora. Também engravidou comigo na mesma época, mas aí ela já tinha vindo embora e aí já tinha gente chegando, novas, entendeu? Era assim, era muita rotatividade de gente o tempo todo. E aí voltei pra lá grávida. E aí o pré-natal você fez lá? Ou não Tá, não se tem faz? pré-natal, Tá, então. né? Não, Lá é na sorte mesmo. é assim, mas também você começa a ponderar umas Tá, coisas. tipo... Aqui, a gente faz ultrassom todo mês aquele ultrassom que a gente gosta. Eu adorava fazer, ver como é que tá o bebezinho, o que que cresceu, né? Como é que tá. Lá não tem isso, gente. E aí você vai ver que nos outros países também não tem. Acho que é um no início, um no meio da gravidez e um mais pro final, pra ver se o bebê tá encaixado. Eu acho que é isso. Não tem esse monte de ultrassom e de. Sabe? Então, eu falei, cara, seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente até teve que fazer um exame que só tinha numa cidade lá no sul da ilha, que a gente desceu pra fazer. Que também não era nada demais, eram umas fotinhos assim, tipo um ultrassom também. E só. Tá, mas daí esses exames vocês tiveram que fazer por conta de alguma consulta que você fez lá, que o médico olhou. Eu Então, fui... mas aí você tinha um médico fixo lá ou não? Você vai no hospital e qualquer... Não, a gente conseguiu um médico, que era médico de alguma dessas mães aí, que já tinha ido. E que ele tinha um aparelho de ultrassom no consultório. E aí ele fez lá. Ele falou, acho que de repente você tem que fazer esse exame lá, que eu não lembro qual era. E me mandou lá para uma cidade do sul. E aí eu falei, gente, pra que tanto ultrassom, né? Se o médico pode fazer isso tão rapidinho aqui. Aí depois, quando eu voltei pro Brasil, que eu mostrei pro meu médico, ele falou, mas olha essa imagem, né? O que dá pra ver aqui? Não dá pra ver nada. Então, assim, aquele ultra lá que ele fez e nada era a mesma coisa. Mas eu não... A minha amiga teve lá. Teve a segunda bebê lá. Eu não teria, eu não tive coragem. Eu fiquei com medo. Você voltou só pra ter aqui no Brasil? Eu voltei pra ter aqui... Meu marido veio com a gente, aí eu fiquei com meu pai. Ele voltou para trabalhar e só voltou pro parto. Então eu fiquei 2 meses aqui no Brasil até Clara nascer. E com a filha... Com a Alice. Com a Alice. Aham. E... É. Bem tranquilo. E aí, Foi muito tranquilo. e como é que ficou? Aí você veio morar com seu pai. Aham. Como é que foi isso, essa volta com o seu pai? Que daí vocês, pô, ficaram morando só vocês juntos, ele com a Alice, porque dele também tinha perdido um tempo da Alice, né? Sim. Vocês morando fora. Foi ótimo, assim. Meu pai morava um pouco mais afastado da cidade, assim, né? Na cidade ainda, mas um pouco fora. Então, morava numa casa que tinha espaço para ela brincar, tinha cachorro. E foi um momento de reconexão ali, eu acho. Porque a última vez que eu saí da casa deles, tinha minha mãe, né? Foi um outro contexto. E aí eu voltei para ficar com ele um tempo com a Alice grávida. Então, meu pai que me levava para fazer esses exames no final, sabe? Porque aí o meu médico queria que eu fizesse ultrassom. Então, eu ainda fiz alguns aqui no Brasil. E aí, meu pai, cara, um avôzão. Ele fazia escorrega de madeira no meio da sala, sabe? Tipo seu pai. Sim. Então, ele curtiu pra caramba. Ela também. Foi muito bom. Aí, quando meu marido voltou... na época do parto, aí a gente foi para um apartamento mais no meio de tudo ali, perto dos meus sogros, que acho que facilitaria também até para eu levar em pediatra. Então, aí mudou o... E a decisão de ter aqui no Brasil pro relacionamento foi de boa? Tipo, eu quero ter no Brasil, vamos ter no Não, Brasil. foi de boa. Meu marido também falou, não dá. Cara, a gente ouvia várias histórias estranhas, assim, do hospital de Trindade, sabe? A gente... Falei, melhor não arriscar, sabe? Sim. Então... E daí, pra ele participar do parto, vocês se organizaram de alguma forma ou foi no susto? Tipo, vai não, nascer... marcamos. Aí marcou a cesárea pra ele porque, poder... assim, a primeira já tinha sido cesárea, porque a data prevista dela era no meio do carnaval. Aí botam aquele medo na gente. Ah, não, no meio do carnaval...
O meu médico chegou e falou pra mim, não, vai que eu preciso do anestesista, ele tá lá no meio do bloco. Primeira vez que eu ia ter filho, gente, eu falei, cara, marca essa cesárea, pelo amor de Deus, sabe? Anestesista bêbado, nem pensar. Nem pensar. Depois você vai ver, cara, precisa disso? Não precisa, sabe? Mas isso não foi um arrependimento, não foi uma questão pra você? Cara, em algum momento, depois que eu tive a minha terceira, eu pensei, sim, eu falei, cara, por que a gente se deixa influenciar às vezes? É porque a gente confia no médico, né? Mas assim, a minha terceira nasceu de parto normal no meio da madrugada, depois de 2 cesáreas. E todo mundo, você ouve a vida inteira as pessoas falando que depois de você ter uma cesárea, você não pode ter parto normal. Então, assim, você fala, por que ninguém nunca me falou isso, sabe? Tá, aí nasce a Clara. A Clara é a segunda, né? Clara é a segunda. Nasce a Clara, você aqui, seu marido fica quanto tempo aqui? Ele ficou 2 semanas e voltou pra lá. E você seguiu com o teu pai? Não, aí eu fiquei nesse apartamento. Ah, você foi sozinha pra esse apartamento? Fui sozinha. Fiquei com as 2 sozinha. Eu tinha entendido que o seu pai tinha ido com você. Não, fiquei sozinha, porque assim, eu queria criar essa relação do início ali com as 2, porque eu sabia que quando eu voltasse para Trinidad, eu não ia ter ajuda lá. Ia ter só o meu marido, óbvio, mas essa relação com as 2 eu não queria ninguém de fora, sabe? Então, meus sogros pegavam a Alice, levavam no clube, meu pai pegava, ia passear com ela, mas a parte da noite, esses cuidados, banho, era tudo eu que fazia. Depois que meu marido foi embora, né, até quando ele ficou com a gente, ele dava banho, ele sempre gostou de dar banho nos recém-nascidos, eu tinha até um pouco de nervoso, ele dava lá. Mas depois que ele foi embora, eu que fiquei com essa função de cuidar delas. Então, a gente tinha uma moça que fazia comida, que limpava a casa. Mas com as 2 ali, eu que ficava. E como foi? Cara, foi punk. Ao mesmo tempo que eu tava ali muito presente para as 2, eu lembro de ter noites que eu botava a Clara, recém-nascida, lá dormindo, aí a Alice ficava me esperando na sala. A Alice tinha 3 anos nessa época. Ficava me esperando na sala para eu botar ela para dormir, lá de pijaminha, sabe, vendo televisão. Aí quando eu chegava, que eu olhava, eu falava, gente, tão grande, mas tão pequena, sabe? Aí ia deitar com ela pedia para eu cantar para ela, eu começava a cantar, e eu lembro que as lágrimas escorriam, assim, eu chorava. E aí dormia junto com ela ali, até a Clara acordar e querer mamar, mas eu sei que eu não me arrependo de ter feito isso, porque eu estava muito presente ali para elas, sabe? Mas não foi fácil, até porque eu estava toda escalavrada, sabe? O peito. A segunda foi pior ainda do que a primeira. Achei que ia ser mais fácil, foi mais difícil. Pensava em desistir todo dia. Então, eu tava toda escalavrada. Desistir, no caso, como, minha filha? Você ia fazer o quê? Não, desisti de amamentar. Não, desisti Não, desisti de ter filho. Não, até tive mais uma depois, né? A gente não aprende. Olha, mas deixa eu perguntar uma coisa. E o seu marido, ele voltou, então você não teve que voltar pra lá? Não, aí ele voltou pra buscar a gente, eu voltei pra lá de novo. Voltei pra Trinidad com as 2. Nossa, calma, então eu... É muita coisa. Aí você voltou pra lá. Sim, aí volta com a 2. sua rede de apoio lá, que são essa coisa da mulherada se unir pra poder fazer... E aí eu ia pra tudo, com Clara pequenininha. Clara tava o quê? 2 meses e pouquinho. Eu ia pro... Gente, primeiro... Vou nem perguntar de acompanhamento pediátrico. Ah, ou isso sim? Não, tinha, mas assim também. Vacina, aquela caderneta de vacina deles é diferente da nossa, sabe? Não tem tanta vacina. A gente foi seguindo o que tinha lá e depois, quando voltasse pra cá, a gente via o que... Atualizava. Não ficamos nessa paranoia, não. Mas eu ia pra tudo, sabe? O que eu fiquei, primeiro filho que a gente fica, não posso ir, tem muita gente. Com Clara eu ia pra tudo, ia os playgroups, ia pra tudo. Mas aí a experiência de ter só a Alice lá nessa roda e ter mais uma nenê foi diferente? Ou era isso? Toca o baile, é igual, tem só mais um membro aqui, vamos seguir o baile. Toca o baile. Até porque eu vi as outras
elas não tinham esse peso que eu vejo que hoje em dia as mulheres colocam, sabe, na maternidade, às vezes, dessa exaustão, dessa coisa que é como se fosse uma obrigação, sabe? É aquilo ali, gente, é aquilo ali, vamos Fazer o que tem que ser feito. fazer. É Tá tudo isso, bem, tá sabe? gostoso. Vamos deixar isso mais gostoso. Fazer um bolinho à Tá, tarde. mas é diferente também, né? É só, se você pega até esse próprio acompanhamento médico, é diferente, né? Aqui você tem, o neném nasce no primeiro ano, gente, a consulta todo mês, é pra Todo pesar, mês, é pra é. medir a cabeça, é pra fazer não sei o quê, pra fazer não sei o que lá. A partir do momento, e não tô dizendo que é certo, que é errado, Aham. tá? A partir do momento que você tira isso, traz uma leveza, do tipo, amor, segue a vida. Mas é uma leveza, assim, que às entendeu? vezes eu ficava impressionada. É completamente diferente. De uma amiga minha falar... Ai, ela estava comendo lá em casa, os filhos tinham feito macarrão, os filhos estavam comendo, aí ela botou, eles eram gêmeos. Ela botou no cadeirão e falou... Ai, posso tirar desse potinho o macarrão? Eu falei, pode. Aí quando eu olhei, ela tinha derrubado o pote no cadeirão, na bandeja do cadeirão. E aí tava o garotinho lá comendo com a mão, Sozinho. sozinho. Eu falei, gente, aquilo foi muito estranho pra mim, sabe? Mas pra ela, Normal, se é ele autonomia, comer, sei lá. ele vai comer. Então, pra ela, se ele comer, estava bom, sabe? Porque ele estava acostumado, sei lá, vai ver que ele derrubava sempre o pote. Não sei, eu sei que... Eu falei, gente, olha, é muito desprendimento. Mas eu acho que tem De um outra conte- nacionalidade, ela. Ela é espanhola e o marido americano. Mas eu acho que tem também até um contexto, né, dentro de uma dinâmica familiar ali, onde a mulher não pode trabalhar. E aí ela vai ficar full time para aquilo. Vocês criam uma aldeia ali, onde, tipo, vamos deixar isso aqui gostoso. Vamos fazer um bolinho à tarde, vamos fazer, sabe, preparar, tipo, meio Bailarinas Farm. Vocês seguem ela? Sei quem é. Eu amo. Que ela faz o pão a hora que acorda. Mas assim, é uma dinâmica familiar totalmente diferente da minha. Não tem condição de eu fazer um pão de manhã, que eu já tô surtada. Eu acordo 9... Cara, 10 horas pra mim já podia ter terminado o dia, entendeu? Então, assim, passa, eu acho que de uma maneira diferente o tempo também, né? Eu acho que as pessoas encaram as coisas diferentes também, de acordo com aquilo ali que elas estão vivendo. Tinha uma outra que era muito engraçada, ela me dava sempre carona para as coisas que tinham, né? Aí eu sempre mandava mensagem para ela, eu preciso de carona. Ela, vambora! E ela enfiava a filha no carro e era sempre na hora do almoço, eu não lembro para onde que a gente ia. E aí ela dava um saquinho Ziploc com um sanduíche para a filha. E almoço, pra mim, é comida. Nunca foi sanduíche, sabe? Só que pra ela, aquilo ali era normal, dar o sanduíche, a filha comia. Aí a filha não queria mais, ela, não guarda aí no saquinho de novo. Aí ela ia com aquele saquinho. Aí no final do dia, quando ela tava com fome, ela pegava aquele mesmo saquinho pra terminar de comer o sanduíche. Então, assim, cara, a criança tá É um comendo, desprendimento. sabe? E às vezes a gente tá lá, come com aquela colher ali na boca da criança, a criança não quer mais comer, gente. Então, eu acho que eu peguei um pouco dessa leveza delas, sabe? Porque às vezes a gente se estressa com umas coisas que não precisa, sabe? Não que eu vá derrubar o pote de macarrão, mas... Mas você vê, eu já acho que derrubar o pó de macarrão é o menor dos problemas. Sabe? Vai comer, não vai comer sanduíche, mas derrubar o pó de macarrão pra mim já não é um grande depois é só dilema, limpar, entendeu? entendeu? Desde que não seja macarrão com manteiga, que daí aí Não, é era osso, cheio de molho, era cheio de molho. Não, Thaís, aí dificultou. Então, era cheio de molho. Aí eu falei, cara, aquilo já me deu um nervosinho, sabe? Mas aí no final ela pegou, limpou a criança, limpou tudo e Lá tinha um negócio que era maravilhoso, que era tipo um rolo, assim, lisoforme. Não. de lencinho com lisoforme. Aqui tem também. Tem? Aham, Mentira, tem. gente, eu nunca vi É minha isso. vida isso, passar em cima da pia. A gente Tem. limpava tudo com isso. Eu nunca vi aqui. Então, assim, a cozinha tava um caos. Cara, a gente ia com aqueles pães. Tinham 3 tipos, assim, um com álcool, um sem álcool, não sei o que, não. E ela passou aquilo no cadeirão e pronto, resolveu, tava ótimo. O filho comeu, a gente saiu, sei lá, pra passear depois. Mas também se faz isso toda a refeição, vai quantos potinhos de lisoforme, gente, né? No mês? Mas aí tem que escolher a batalha. Aí você pensa, ou a criança vai comer? Então eu vou passar o lencinho. Isso. Ô, Thaís, e aí você volta pro Brasil e você sente uma vontade de se reconectar com você. Porque eu acho que todas as mulheres passam isso na Em maternidade. algum momento. Em algum momento, essa conta
bate na nossa porta, né? Bate. E aí, como que é tudo isso? Voltar pro Brasil e se reencontrar? Conta desse processo aí pra você. Voltei, Clara já estava com 1 ano, Alice com 4, e aí começou aquele sentimento de, cara, e eu, sabe? Apesar de eu amar as minhas filhas, amar a maternidade, eu amava ficar com elas, mas tinha alguma coisa que estava me pedindo para fazer alguma coisa por mim. E aí eu fui fazer um curso de desenho, minha amiga tinha uma escola de desenho, e aí eu fui fazer um curso com ela e logo depois ela falou, vai começar um curso de ilustração editorial para livros infantis, acho que você ia gostar, não sei o quê. Aí eu falei, então vou fazer. Organizei lá, né, as crianças, tinha que organizar as crianças, organizamos tudo direitinho e eu ia para esse curso. E aí uma coisa que eu não contei, né, quando eu estava em Trinidad só com a Alice lá fazendo comida, né, quando ela tinha 1 ano mais ou menos, teve um dia que bateu uma tristeza, um sentimento que eu não consigo nem explicar. Foi como se batesse, assim, uma tristeza muito grande. E eu comecei a chorar, pensando na minha mãe, pensando, sabe, em tudo que eu estava vivendo ali, que minha mãe não estava participando. E eu sentei e escrevi como se fossem 3 historinhas sobre a minha mãe para contar para Alice, quando ela crescesse. E aí foi 3 historinhas muito rápidas, assim, sabe? E aí deixei isso guardado. E aí quando eu voltei, fui fazer esse curso de ilustração e o curso foi ótimo, eu estava super enferrujada, já não desenhava há anos. E aí o trabalho final era um livro, era ilustrar um livro infantil. E podia ser um livro que já existisse, uma história que já existisse, ou uma história nossa. E aí eu lembrei dessas historinhas. Eu falei, cara, eu tenho 3 historinhas. Levei para ela ver. Quando ela leu, ela falou, cara, Thaís, você tem que publicar esses livros. É muito fofo. E aí o trabalho final foi As Guloseimas da Vovó Glorinha. Foi o livro que eu ilustrei, foi o primeiro. Que tá aqui, gente. Ó, quem quiser comprar, tem link na descrição aqui. Eu achei o máximo, a coisa mais fofa. E aí você ilustra e também escreve as histórias nesse momento. Isso. E é muito louco como a arte salva a gente, né? Porque eu acho que esse negócio do luto que você falou no começo e fala... Essa sua fala de agora, cara, comecei a chorar. Tive uma descarga de sentimentos, porque uma hora ele abre a gaveta, né? E aí vem pra fora e você coloca isso numa obra de arte pra eternizar sua mãe, pra suas filhas poderem conhecer quem foi Vovó Glorinha. Acho que foi um jeito também de eu conseguir voltar a falar dela, porque esse tempo todo eu não falava dela. Eu não tocava nesse assunto. Você se preocupava do tipo, minhas filhas não vão conhecer a minha mãe e não conhecer fisicamente, porque era óbvio. Mas assim, não saber histórias e até isso de você não falar da sua mãe, você pensava, cara, eu não falo da minha mãe, elas não conhecem quem era a minha mãe, não conhecem histórias da minha mãe. Foi essa tristeza aí que me deu nesse dia de quem foi minha mãe? Elas nunca vão... Porque eu tava fazendo feijão e o feijão da minha mãe era muito bom. E aí, sei lá, veio na minha cabeça, minhas filhas nunca vão comer o feijão da minha mãe, eu não sei. Me veio uma tristeza e aí foi isso. Eu preciso falar da minha mãe pra elas, porque senão ela vai ser uma completa desconhecida, sabe? E aí depois você faz mais 2 livros da Vovó Glorinha, mostra aí as coleções. Sim, a viagem da Vovó Glorinha para o céu, para morar na estrelinha. Né? E as coleções da Vovó Glorinha, porque gostava de colecionar e mal tinha espaço pro vovô, né? Minha mãe falou, mas gente, não tem espaço pro vô. O vô não tinha E a gente viu algumas semelhanças, né, Thaís? Gente, já que estamos falando em livros, tem aqui também, Thaís não escreve só infantil. Tem agora A Mãe Sou Eu, de Thaís Leão, Crônicas e Desabafos de uma Mãe como Outra Qualquer. Eu adoro esse tipo de livro, porque eu me identifico. Acho que em maternidade a gente tem muito isso, né? Quando a gente traz alguém aqui pra conversar. Quando a gente vira mãe, a gente vira monotemática. Então a gente quer falar sobre isso, a gente quer
mostrar os filhos, foto de filho. E aí vocês, com esse dom da escrita, eu falo vocês, porque Paola também tem seu livro. Eu Era Uma Mãe Perfeita até me E você tornar sabe que eu uma. vou dizer uma coisa. Não é porque você tá aqui. Não sei se você leu o meu livro, porque você. Claro Thaís, que eu li. Thaís, você passa os meus até áudios na velocidade não, 2, Thaís. Não é a velocidade 2, é velocidade 1.5. Thaís, que eu acho. Eu parei, olha, eu parei. Você acelera áudio? Claro. Eu fico louca. Gente, olha então, que você acelera. Mas olha só, eu era essa pessoa que falava, gente, que absurdo acelerar áudio. Uma falta de respeito para com a pessoa que mandou. Gente, você é só 2.0, minha filha. Por Deus. Viu? 1.5, tá? O meu 2.0. Imagina, gente, deve ter lido Não, meu mas livro olha como? só. A cada. Não. Lia uma, pula 5. Lia uma, pula 5. Eu li o seu livro e te mandava foto fazendo comentários e áudios. Você lembra disso? Meu Deus. Lá no início. O que eu ia dizer? Como é que a gente se conheceu? Eu não lembro o início. Mas ou a Thaís começou a me seguir, ou a Não, Thaís eu comecei postou a o te livro. seguir. Não, eu comecei a te seguir porque ficou aparecendo seu livro. Gente, que máximo. O nome eu acho genial, né? Aí comecei a te seguir e aí eu acho que eu respondi alguma coisa lá na sua caixinha. E aí logo depois você entrou. Porque eu falo, né? As pessoas falam comigo, eu falo com todo mundo que fala comigo. Você mandou uma mensagem, você falou, você é escritora também, acabei de comprar seu livro. Aí eu tava com o seu salvo lá, não tinha comprado ainda. Eu falei, eu também tô com o seu salvo, vou comprar então agora. Você sentiu uma obrigação? Eu sou procrastinadora, sabe? Não, depois eu compro, depois eu faço. Sabe? Aí eu recebi o seu livro e te mandei o meu. Foi. E aí a gente começou a falar. Só que, assim, é muito engraçado, porque eu lia o seu e fazia muitos links com o meu. Mas era isso que eu ia dizer, que eu não sabia. Eu falei, eu brinquei, né? Eu sei que você leu, eu tô brincando, mas é que você acelera meus dados, né? Que não leu meu livro. Mas você sabe, cara, quem leu o meu livro, quem comprou meu livro, leu e gostou, pode... Cara, eu vi uma semelhança, assim, era igual. Tipo assim, a gente fala os mesmos assuntos, eu acho que a gente escreve do mesmo jeito. E é engraçado, uma coisa que eu reparei, porque você fala muito, óbvio, da maternidade, mas você também fala muitos textos que remetem à sua família. Tipo, seus pais. Tem um que é do carro do seu pai, como é que é do Fusquinha? Da Belina. do seu pai. E no meu livro tem muitos textos também sobre a minha família. O seu tem muitos Então, mesmo. assim, Eu acho que o seu tem até mais do que os meus. Porque eu lembro que chamou a minha atenção. Eu falei, gente, poxa, que legal. Porque eu acho que é uma homenagem também a gente falar, né? E eu nem sabia que você tinha tido essa impressão do meu. Mas que bom, porque eu achei bonito isso no seu. Eu achei muito parecido e talvez, assim, até a forma, tipo, da gente falar da nossa família, o quanto ela era exemplo, né, pra Influenciou gente. na nossa maternidade. Como é que você fala? Que palavra que você fala? Não é se espelha. É se espelha? O quê? Pra quando... Se projeta. Se projeta. É o se projetar. Tipo, a gente tinha família e a gente se projetava que queria uma família também como aquela, né, eu acho. E isso pra mim ficou muito evidente quando eu li o seu livro. E eu comecei a ver textos do seu pai. E eu falei, caramba, gente, que sinergia, sabe? Que igual. Muito legal mesmo. Então, se você quiser conhecer essas duas belezas que estão na minha mão, dessas duas autoras maravilhosas que estão falando aqui comigo, é só clicar em ver mais aqui embaixo no vídeo, se você estiver vendo a gente no YouTube, que vai ter na descrição, tem o linkzinho deles dois, pra vocês arrasarem, e no Spotify também. E comprem, porque assim, os conselhos da Paola estão aqui. Se os seus estão aqui, gente, vou ler já hoje. É o como perfeito, é o como perfeito. Pode sair da terapia que tá tudo aí. É terapêutico, Total terapia. é terapêutico isso daqui. Inclusive pra Total você, terapia. né? Porque eu vi que você falou que é cura. E pra mim foi cura. Eu comecei, não foi pros outros, não, gente. Pode Foi chamar pra de mim. egoísta, mas não foi pros outros, Foi pra não. mim. Foi pra mim mesmo. Até porque eu comecei no Instagram, né? Então, eu pós-pandemia, que eu tava mal. Só que eu não sabia que eu tava mal. Eu tava, não, tô bem. Tô bem. 3 crianças em casa, uma de 1 ano, que eu tive que virar todas as cadeiras pra baixo, porque ela subia nas mesas, em tudo. Então, assim, a gente não pode surtar, né? Então, não, tô bem. E aí comecei a escrever e alguém me falou, uma amiga minha falou, cara, por que você não junta esses textos e faz um livro? Eu falei, nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado. Mas aí ela plantou a sementinha, né? Aí eu falei, vou ver. Aí comecei a pesquisar e achei essa editora. E aí resolvi fazer. Mas são textos que falam total dos meus sentimentos. Mas eu sei que muita gente se identifica. Porque, né, a gente acaba se identificando com esses sentimentos de... Sabe o que acontece? Eu, como leitora,
às vezes eu tenho dificuldade em colocar em palavra. Então a gente tem dificuldade de verbalizar. Quando alguém faz isso pra gente olha e fala, cara, podia ter sido eu que sabe? É exatamente o que eu tô sentindo. E não soube colocar em palavras. E aí vocês vão lá e criam coisas maravilhosas pra gente poder ler e falar, caramba, além de não estar sozinha, eu consigo ler, verbalizar uma coisa que tava abstrato, sabe? Vira uma coisa concreta. Então isso é muito especial. Eu acho muito, muito poético e muito artista, assim. Muito artístico o que vocês fazem. E você sabe que eu me arrepiei agora? Porque você falou, né? O processo do livro foi exatamente igual. Eu tinha os textos e aí meu marido falou, por que você não publica? E, enfim. E você falou agora, até isso da pandemia, tipo, de tava tudo bem. Eu tenho um texto no Instagram que é tá tudo bem, mãe. Tipo assim, eu fiz na pandemia. E era exatamente isso. Mãe, tá tudo bem. Tipo, a casa tá super em ordem. Mãe, tá tudo bem. As crianças estão aqui alimentadas. Mãe, tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. E, tipo, no final, tipo, mãe, não tá tudo bem. Tá tipo, eu sei que pra você tá pior, porque eles eram um grupo de risco, né? Meus pais eram um grupo de risco. O seu pai também devia ser. Sim. E aí, tava tudo aquilo. Então, assim, eu não posso jogar pra você, porque você tá mais preocupada do que eu. E eu tô fingindo que tá tudo bem. E mãe, não tá. A gente ficou fingindo que tava tudo bem. Eu fiquei agora também. Falei, cara, o texto tá tudo bem, e tipo, não tava tudo bem. E a gente nunca falou sobre isso aqui, olha né? só, sobre a pandemia. Eu só fui descobrir o nível que eu tava, assim, agora há pouco tempo. Com terapia. Com terapia. Sério? E com aquelas viagens com as amigas. Sério, Thaís? Sério. Eu não tinha dimensão do que estava acontecendo, assim. As coisas foram acontecendo, aí eu lancei o livro, mas o livro já era um pedido de socorro, eu acho, sabe? De colocar tudo para fora e de falar dos sentimentos. Foi o jeito que eu achei de conseguir. Acho que quem escreve, né? Acho que seu marido, que é artista, também deve saber. Às vezes dá essa ânsia de botar aquilo para fora para você conseguir lidar com aquilo. Então, esse livro, eu sei que foi isso. Foi para botar para fora. E aí... Eu tinha consciência de que não tava. Você tinha? A pandemia começou em março, né? Eu lembro que foi quando lançou a CNN estreou. E ela já estreou meio que na pandemia. Porque eu lembro que a gente ficava o dia inteiro assistindo CNN só falando de pandemia. E era aquela época da pandemia que, assim, pegou, morreu, né? Pegou Covid e morreu. Era a única consequência, a única informação que a gente tinha. E aí o Lucas, na época, ele tinha, acho que, sei lá, uns 7 meses. E ele ficou com febre. E aí eu falei, caralho, Fabrício, essa criança tá com febre. Tipo, a gente tá completamente isolado, não tem por que ele tá com febre. E ele tá com febre. Eu lembro do Lucas no berço. Talvez eu chore. Eu lembro do Lucas no berço. Eu sentada no chão do berço, chorando. E falava, gente, essa criança vai morrer. Porque essa criança pode estar com Covid. E aí eu lembro que ele ficou, sei lá, uns 3, 4 dias com febre. Eu peguei. Aí a gente descobriu que a gente tava com Covid, porque daí eu peguei no meu aniversário, que é em abril. Eu peguei uns dias depois, eu comecei a ficar com febre. Era Covid? Eu comecei a ficar com febre, aí eu não tinha paladar, não sentia cheiro de nada. E falei, gente, eu tô com Covid, essa criança tava com Covid. Vai morrer a família inteira, né? E aí eu lembro que... surto, e era um negócio... E o Fabrício não parou de trabalhar, ele ficou em casa, mas ele continuou trabalhando. E ele trabalhava na varanda, a gente fez na varanda, virou tipo o escritório dele. E ele fazia reunião. E aí as crianças não podiam ir na varanda, porque faziam barulho pra reunião dele. E eu falava, caralho, o que eu vou fazer com essas 2 crianças aqui que não podem nem ir pra varanda, porque o Fabrício tem que trabalhar, porque tem que pagar conta e tá cada vez mais difícil. Meu marido ficou trabalhando em casa, no meu quarto. E virou um inferno. Eu lembro que eu olhava pras roupas e eu olhava as roupas dobradas e eu não dava conta. E eu guardava roupa, e quando eu guardava roupa, tinha mais roupa pra lavar. E tinha banheiro pra lavar. E eu lembro, eu com calafrio, com febre de Covid, e com as deitada no chão, assistindo CNN, e o Lucas escalando em mim. E eu falava, cara, isso aqui não vai dar certo. Cara, eu não vou sobreviver a isso. Então eu não tava bem, e eu sabia ali que eu não tava bem. A pandemia, ela foi um cenário muito maluco, que a gente nunca imaginou viver, né? A gente, assim, eu não tinha nem informação que isso poderia ser possível. Uma parada, uma existência dessa, de uma coisa maluca que foi. Eu acho que trouxe... A gente ficou muito vulnerável, né? Porque trouxe muita incerteza. Eu comecei a perceber que controle a gente não tem de nada. É sempre um falso controle. Que as coisas acontecem como elas são. E foi muito louco, porque eu quebrei a minha quarentena no hospital com crise de pânico. Eu achei que eu ia morrer. A gente vai somatizando as coisas no corpo. E é isso que você tava falando. Que vai somatizando.
Isso daqui, na verdade, né, o processo de cura começa aí, mas na verdade é mais um grito de gente, socorro. Exatamente. Seguinte, É. a gente vai somatizando tudo. E eu lembro quando eu quebrei a pandemia no lugar que era onde eu não podia ir. Assim, eu não ia nem pro mercado. O Henrique ia sozinho. Assim, na minha casa foi uma coisa maluca. A gente tinha acabado de mudar pro interior e... Enfim, a gente fez lá um revezamento das pessoas que estavam em casa, que foram passar um final de semana, acabaram passando meses e meses com a gente. Então, era a irmã do Henrique, a namorada dela, a moça que trabalhava em casa. Foi uma loucura. Ficaram todos durante Todo a mundo ficou pandemia junto? Aham. E porque não dava, a gente achava que era 14 dias, então foi ficando 14 dias. 40 dias, foi ficando 40 dias. 3 meses, foi ficando... Quando a gente viu, tava um ano, todo mundo junto. Eu lembro que eu olhava, eu tinha um calendário na porta da cozinha e a minha mais velha estava fazendo aula online e queriam que a do meio também fizesse, com 4 anos. Eu tirei ela da escola, óbvio, né? O Matheus também. Porque não tinha a menor condição de deixar numa tela. E eu olhava para aquele calendário e eu falava... Cara, não, mês que vem já acabou, né? Aí eu lembro virando a página. Aquele mês todo de novo. Aquele negócio ia se arrastando. Então, assim, enlouquecedor. Foi uma doideira. Enlouquecedor. E sabe o que eu ia te perguntar? A Helena, ela foi alfabetizada na pandemia, né? Mas a gente teve muita sorte porque a gente se mudou pro interior, matriculou ela numa escola. 2 meses depois, tudo fechou. E aí eu tirei ela da escola, desmatriculei. Falei, cara, não vai fazer sentido nenhum e tal. E a escola também não tava preparada pro online. Acho que nenhuma tava, né? Só que aí eu achei uma escola online. Cara, isso foi surreal, assim. Quem entrou em contato comigo, não sei o quê. Eu falei, gente... E foi minha salvação, porque a Helena alfabetizou super bem. As amigas... Porque a Helena, quando começou o processo de aula online, ela olhava os amigos e falava, eu quero brincar com eles. Na cabeça dela, não estava entendendo o que estava rolando. Quando foi para essa aula que era só online, a Clarinha, que era uma amiga da Helena, ela já morava no Espírito Santo. Então, assim, já era uma menina que ela não ia ter contato. E as brincadeiras, os vídeos que elas assistiam, a maneira como foi o aprendizado sendo feito... Era naquele formato, então era uma escola que era especializada. Então ela alfabetizou super bem, não tive problema nesse aspecto. Mas a Helena já estava um pouco maiorzinha também. Eu penso que um bebê de pandemia, que você estava falando de escalar as coisas, né? De tipo, putz, pegar a porta da geladeira, ela não sei. Rabiscou o meu apartamento inteiro. Ela jogava as coisas por baixo da varanda, assim. Minhas havaianas, controle remoto, sabe? Ela jogava as coisas. Eu tinha que ficar o tempo todo. Só que ao mesmo tempo que eu tinha que ficar o tempo todo com ela, a outra tava fazendo aula online. E a do meio, coitada, tava lá vendo televisão, largada. A do meio, né? Lógico. Então... Eu amo. Vocês já assistiram uma série que chama Irmã do Meio? Não. Na Disney Plus. Mas eu não assisti. Gente, é o máximo. É com a... Qual é o nome da atriz que faz Wandinha? Jenna Ortega. Cara, é incrível pra vocês que têm 3 filhos. Eu vou ver, então, pra olhar. olhar. Meio, aí você começa a ver como o do meio ele vai se adaptando ao que tá acontecendo. Ela ficou ali, no meio da mais velha, fazendo aula online e, sabe, surtando também, porque, cara, quem que aguenta aquilo? E a bebê destruindo a casa. Como é que foi a aula? A mais velha seguiu com a aula online. Seguiu, mas assim, daquele jeito. Fazia os deveres e olhe lá, sabe? A gente também, quando as coisas começaram a abrir um pouquinho depois, algumas coisas, né? Eu saía de manhã, ia pro clube com elas, eu ficava o dia inteiro no clube. Eu não tinha a menor condição de ficar com 3 crianças dentro de casa. Para mim, 3 meses já foi o suficiente para danificar elas, sabe? Dentro de apartamento. Então, eu ia pro clube, elas ficavam lá, ao ar livre. Só que mesmo assim, estavam sem colégio, ficaram sem colégio 1 ano. Dá. Foi o que deu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tava falando agora dessa reaproximação com as amigas e viagem, né? A Naná Feller veio aqui também e falou da viagem dela, com as amigas. O que foi? Isso foi tipo um resgate das amizades? Foi isso? Foi um resgate, não, porque essas amizades são amizades de infância. Tem amigas minhas ali daquele grupo que eu conheço desde os 7 anos de idade. E tem amigas que são desde os 15. Então, nós já temos um longo caminho aí juntas. E vocês vão se perder? São todas do Rio? Todas do Rio. Vocês não se perderam quando você foi viajar? Não.
Você A gente manteve se contato? perdeu... Então, a gente se perdeu na época da faculdade, quando cada uma foi pra faculdade. Assim, cada uma foi ter sua vida, mas... tem aniversário. Todas iam, né? Quando dava. E aí, depois de um tempo, agora tá cada uma num lugar. Então, tem duas que moram aqui em São Paulo, tem uma que mora na Austrália, uma que mora na França. Essa que mora na França desde que a gente tem 15 anos. Até hoje, a gente se pergunta como que ela... E ela é uma das que tá mais assídua. presentes. A gente fala, como? Como é que pode? Ela sabe o aniversário de todo mundo, ela sabe o aniversário de todas as filhas, todos os filhos. Aí teve um dos encontros que ela acabou de se separar também lá fora. Ela falou, quer saber? Não tenho dinheiro, mas eu vou. Comprou a passagem, veio. Então, assim, a gente tem um esforço sempre muito grande para estar juntas, sabe? E depois do primeiro, porque o que aconteceu? A gente tava cada uma lá vivendo sua vida. Tem gente com 3 filhos, tem gente com 2, cada uma com a sua vida. E aí chegou nesse momento pós-pandemia que eu saía na rua, meu olho chorava sozinho. Eu ia comprar presunto, chegava para falar com o homem, meu olho... Eu chorava, eu ia pegar a criança no colégio, eu chorava. Uma coisa assim, que eu não conseguia explicar, sabe? E aconteceram situações também no colégio que foram me deixando mais vulneráveis, assim. No colégio das crianças. Das crianças, assim, com amigas minhas, afastamentos, que mexeram comigo. Então, assim, fora tudo isso pós-pandemia, né, que a gente falou. Aí encontrei com uma amiga minha, dessas de infância, eu falei, cara, eu tô mal, não paro de chorar. Ela falou, eu também tô mal, não aguento mais essas crianças, a gente precisa viajar, vamos viajar. Aí ela organizou, falou com essa outra amiga nossa, que tem uma casa em Búzios, falou, vamos organizar uma viagem só nossa, só das mulheres, sem criança, sem marido. Eu falei, vambora! Aí organizou, fomos 6, 2 de São Paulo, as outras lá de Niterói. Aí foi aquela coisa, assim, a gente não conseguia falar, a gente não conseguia terminar nenhum assunto, sabe? A gente só comia, bebia e ria. Foram 3 dias que a gente não conseguia nem pensar no que estava acontecendo. A gente não saiu de casa. A gente não foi nem na praia assim. direito. A gente foi na praia, ficou lá, viu o pôr do sol, voltou. Era só aquilo, euforia, sabe? Aí depois fizemos de novo. E aí ano passado... Essa que mora na Austrália, que é a mais difícil, né, de vir, foi a primeira vez que ela estava vindo. E a gente falou, não, vamos marcar, precisamos ir para Búzios. Então, foi numa data que ela estaria aqui. Aí, a da França, que já tinha vindo num outro encontro, falou, eu que não vou perder. Comprou passagem, e a que mora nos Estados Unidos também. Falou, também vou. Também estava separando. Sabe o que eu achei muito bonito da sua fala? Porque a gente tem que se propor a fazer as coisas, né? A gente tem que dar abertura para esses espaços acontecerem. A gente tem que se priorizar nessas partes também, nesses encontros. Porque muitas vezes o que eu sinto é assim, que... algumas amigas me chamam, vamos jantar hoje e tal. Daí eu tenho 1 milhão de desculpas pra dar. Uhum. Eu sou mãe. A primeira delas que já tá validada. Milhões de motivos pra não ir. Então, assim, são muitas bengalas que agora falando isso, assim, tem 2 amigas minhas que eu amo de paixão e tem horas que a vida reaproxima a gente fica muito e aí, de repente, afasta, assim. E num momento que, por exemplo, hoje a minha melhor amiga tá grávida, eu não tô acompanhando de perto. Eu acompanho no WhatsApp, mas assim... E ela não é a mesma coisa, não é. E aí a gente tem que se propor a fazer as coisas, assim... E faz diferença. Sabe o que é? Às vezes é o sair da inércia, né? Você tá ali, é um empurrão. E eu tenho certeza, tá? Que se você vai, não é... Você gosta. Não é? Tipo, se você tá com elas, é legal, não é? Quando você tá... Então, não, e é faz isso. Diferença. Às vezes, o sair da inércia que é o difícil, né? E até, uma viagem dessa, cara, é organizar uma logística. Mas você, a menina tá vindo de lá de longe. Quem é você pra não sair de Niterói? E o meu marido, eu falei, cara, como é que eu vou falar, né? Como eu vou dar essa notícia? Fica aí com 3. Cara, ele falou, vai. Ele viu o meu estado na primeira vez. Falou, vai. E aí, depois, isso ficou normal. Então, assim, quando a gente faz isso, meu marido vai, pega as crianças, vai viajar ele e as crianças. Então, assim, é bom pra eles também, sabe? É o momento deles ali, dele com as filhas. Elas adoram também. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá real. Agora tá tudo bem agora de tá verdade. Tudo bem. 2 coisas. Tem mais um que você fez também, que é Também Estou Aqui. E conta a história, porque eu achei muito fofa que você me contou. Essa história é fofa mesmo.
esse menininho é o Vicente, e ele é um menino real. Ele existe, é da sala da Clara, minha filha. Desculpa, é porque às vezes a gente esquece que às vezes tem gente escutando no Spotify, né? Eu tô mostrando um livro. É um tá. outro livro da Thaís, né? Que chama Também Estou Aqui. Então, desculpa, tá Isso, só pra... não. E aí, ele tinha vindo de uma outra escola, entrou na sala dela. E o Vicente é autista, ele é não verbal. E a mãe tava, óbvio, super preocupada com a aceitação do grupo, porque ela fala que não adianta a escola ser inclusiva e a turma não ser. Sim. A escola pode ser super inclusiva, mas se ele cair numa turma que a turma não tá nem aí, ele vai ter dificuldade, entendeu? E ela já estava vindo de uma experiência ruim. E quando ele entrou na turminha, ele parecia que ele já era do grupo. Ele foi totalmente inserido ali e já parecia que ele tinha vindo desde pequeno. As crianças levavam ele para o recreio. Ele gostava de ficar no balanço, até por isso que a capa é assim. Então ele ficava no balanço, sabe? Tirava o tênis, ficava lá se balançando, se balançando. E aí no final, tá na hora, Vicente, vamos pra sala. Aí elas iam, botavam tênis nele, os meninos davam a mão para levar ele. Então assim, cara, foi uma conexão ali desse grupo muito bonita. Só que eles estavam numa sala de aula que era estreita, assim, apertada. E o Vicente, às vezes, tinha, né, as crises dele precisava se movimentar, precisava se reorganizar. E ele sentava no chão e sentava perto das mochilas, ali junto onde estavam as mochilas. E as crianças começaram a falar, a gente precisa de uma sala maior, a gente tem que mudar de sala. E a minha filha era representante de turma, junto com outro menininho. E aí teve uma reunião com a diretora, e aí eles foram lá falar o que eles queriam, não sei o quê. E aí uma das coisas que eles pediram foi uma sala maior para o Vicente poder se movimentar, que o Vicente precisava de espaço, e quando ele precisava de espaço, ele tinha que ficar junto com as mochilas. Aí a diretora falou, gente, como é que eu nunca pensei nisso? É óbvio, a gente vai trocar de sala, não sei o quê. E aí trocaram a turma de sala. E a mãe ficou sabendo que tinha sido por causa do Vicente. E aí, lá no grupo, ela falou, gente, quem são os representantes de turma que pediram isso? Foi uma demanda da turma toda, mas os representantes foram os porta-vozes. E aí ela falou, já chorei aqui, o que eu já chorei com essa história. Eu e meu marido já contamos para a família inteira. Porque você imagina, né, o coração da mãe de saber que o seu filho está sendo enxergado, que está sendo... reconhecido, cuidado, visto. reconhecido. Ainda mais vindo de uma experiência que de uma não tinha sido experiência boa. que ela sofreu junto, óbvio. E aí eu conheci ela, a gente não se conhecia muito bem, só de ali porta de escola, né? Aí ela falou, ai, Thaís, eu quero escrever essa história. Se eu escrever, você ilustra? Eu falei, ilustro, claro. Aí passou uma semana ela, ai, não tô conseguindo escrever nada. Escreve você. Escreve você que eu te ajudo e você ilustra. Eu falei, tá bom, vamos fazer. E a gente nem sabia como é que a gente ia publicar. A gente foi escrever a história. E ela é advogada, ela tem muitos contatos. Ela falou, cara, vamos conseguir patrocínio para esse livro? Eu falei, vamos. Aí, quando o livro estava pronto, a gente foi atrás de patrocínio. Então, clínicas multidisciplinares patrocinaram. Uma amiga minha, que tem uma marca de roupa, patrocinou. E a gente publicou o livro com patrocínio. Até no final, aí, tem todas as marcas que patrocinaram. E esse livro, ele abriu muitas portas, assim, para mim. Porque é um assunto que as pessoas querem falar. E tem pouca gente falando, assim, sabe? Ela fala que muitas mães, quando descobrem que os filhos têm algum filho autista, elas entram para a causa. Então, elas começam a falar disso. Mas tem poucas pessoas que não são do meio falando sobre, sabe? Então, assim, ela fala, cara, Thaís, a gente precisa de mais gente como você, que vista a camisa, sabe? Que queira contar uma história feliz, porque também as pessoas querem histórias felizes, querem saber que é possível uma criança não verbal ser inserida num grupo. Porque... Isso aqui vira uma esperança, né? Até pras mães que, eu posso ter um lugar desse pro meu filho. Eu não preciso me contentar com isso daqui que não tá legal. Que não tá legal. Existem lugares que meu filho, ele vai tá ali. A quantidade de mensagem de mãe que eu recebi, você não tem ideia.
que imagino. uma comprava para outra. Aí eu fui numa clínica que eu conheci uma mãe, que ela é uma mãe atípica, ela é escritora também. E aí quando eu cheguei ela falou, eu já conheço seu livro é muito fofo, eu adorei, não sei o quê. Aí comprei o livro dela também. Então, assim, a gente vai dando voz também para pessoas que às vezes estão só ali naquele lugar que nem todo mundo quer ouvir, sabe? Vai chegando em outros lugares, em outras famílias não só atípicas. Então a gente precisa chegar nas famílias também Pra criar consciência, né? que convivem com crianças autistas. O Vicente não fala, mas as crianças falam com ele. Elas não estão nem aí se ele não fala, sabe? Vicente, tá na hora de subir. Elas dão a mão para ele e levam ele, sabe? Então é muito legal. E aí esse livro aí ficou muito especial para mim, porque até hoje eu recebo, e é o livro que eu mais vendo. Esse é o livro que eu mais vendo. Eu imagino. Eu também estou aqui, vai estar também na descrição aqui. E o título dele é um acróstico, né? É o TEA, que é o símbolo Que das massa. iniciais, né? Transtorno do espectro autista. Nossa, achei incrível. E às vezes as crianças Quero que ler. vêm, sabia? Eu não tinha reparado também. Eu também não. Você achou na escrita? Se eu me achei, me achei. Achou que você estava procurando? Quando você voltou Nem de tudo, viagem? nem tudo ainda. E Ainda tenho mais. E a sua mãe também escrevia, né? Minha Você acha que isso mãe- te aproxima dela? Essa paixão em comum, sei lá? Eu não sei, porque eu acho que de repente foi uma semente aí que ela deixou, porque não era uma coisa que eu imaginei pra minha vida. Isso não era um sonho, assim, sabe? Era um sonho da minha mãe. Minha mãe falava, meu sonho é escrever um livro, desde adolescente. Ela tinha uma caneta que o pai dela deu pra ela, que ela dizia que ia ser a caneta que ela ia autografar os livros dela. Ela conseguiu. Antes dela falecer, ela fez a noite de autógrafos do primeiro livro dela. Ela assinou com aquela caneta. Então, eu acho que me aproxima porque eu tenho essas histórias da vovó Glorinha, que falam muito dela, né? Mas acho que a gente tem estilos diferentes, assim. Ela tem um livro que ela não terminou, ou não? Ela tem um livro que ela terminou, Terminou, mas que não só não foi publicou. publicado. E vocês não têm vontade de publicar? Não sei, eu nunca li. Nunca Você tive nunca coragem. leu? Não tive coragem de ler. Você nunca leu? E é uma coisa meio de história de família, que ela pegou da avó lá, que veio dos Açores. Então, eu não tenho coragem, não tive coragem ainda de ler. Jura? Juro. Eu acredito que cada coisa tem seu tempo e o seu chamado. Na hora certa, com certeza, você vai sentir alguma coisinha ali que vai te levar para esse lugar. Muito louco, né? Mas agora você me perguntando isso, de se aproxima ou não, o livro que ela lançou foi um livro sobre maturidade. E eu lembro que a menopausa mexeu muito com ela. Que ela ficou, sabe, igual a maternidade mexeu comigo, que me deixou muito doida, assim. A maturidade mexeu muito com ela. Então, e aí acho que essa coisa de agora é a hora de eu escrever o livro foi com a maturidade. Então, o livro dela tem essas questões dela chegando na menopausa, com o corpo. E o meu foi sobre maternidade. Então, acho que isso sim, acho que desse jeito aproxima um pouco, sim. E às vezes até no subconsciente, né? Às vezes não fica uma coisa tão escancarada, mas ali vai levando. É uma paixão em comum, né? Com Uma certeza. paixão. Thaís, Gente, amei esse papo! assim, ó, é sério, eu não consigo justificar. Pra mim é um negócio, assim, consigo justificar, consigo, você é uma querida, você escreve super bem, gosto, né, do que você fala e tal. Mas assim, ó, parece puxa-saquismo, eu não sou. Cara, eu não sei da onde, tipo assim, eu sempre senti que em você tinha alguma coisa especial mesmo. Mas desde e aí, o quando a gente se início, né? conheceu lá, a gente se viu a primeira vez ao vivo na Bienal. Agora, 2 semanas atrás. Cara, a gente sentou ali, quando a gente comeu lá o crepe, delicioso, por sinal. Gente, Cara, foi a gente ficou conversando assim, maravilhoso. parecia, né, a minha mãe junto e a Adri. E, cara, parecia que a gente se conhecia há Aliás, Dri te muito mandou um tempo. beijo. Um Pra beijo sua mãe pra ela também. Vocês se conectaram. E é A louco gente porque ficou horas conversando, inimigas do fim total lá. eu tenho um termo pra isso. Quando eu gosto de alguém assim, eu falo, eu gosto dessa pessoa de graça. Tipo, ela não precisa me trazer nada, não tem um benefício, tipo, uma troca, alguma coisa. Eu só gosto dela de graça, eu não sei porquê. É que não é de graça, eu entendo, é que não é de graça, porque assim, tem coisa pra gostar, óbvio, mas assim, parece É uma que é conexão, muito você
além. É, Exato. é. E aí, quando eu comecei a ler o seu livro, eu falei, cara, mas tipo assim... Cara, que essa mulher tá escrevendo o que eu escrevo. É. Aí quando eu li da Belina do seu pai, eu falei, cara, mas essa mulher, tipo, tem os pais dela num lugar que eu tenho os meus. É. E agora você falando, né, do Tá Tudo Bem, eu falei, cara, não é possível, sabe? Então, assim, sou fã mesmo. Ah, eu sou sua também. Sou Agora sua sua, agora que a gente se conheceu. Eu sou fã de vocês também, eu amei esse papo. Ah, eu trouxe até presentes. Eu ia dizer isso. Trouxe presentes. Que eu vi A sacola. gente tem presente também, não tem? Também temos. Esse é seu. É uma grande troca de presentes isso aqui. Muito obrigada, presente se A abre sacolinha também na hora, é personalizada, gente. A minha também. Não, eu Obrigada. amei. E eu adoro essas sacolinhas, eu uso muito. Tipo, vai pra, sabe? que Vai bom. nossa, Pra praia. pro parque. Eu ia falar. Mas pra praia também, mas pro parque eu levo muito, que eu gosto de levar livro dentro. Olha essa ilustração Deus. da Helena, gente. Ai, Thaís. Helena ama. Não dá nem pra ter mais filho, porque não cabe nem Não, mais eu quadrinho. falei, gente, Desculpa te dar esse trabalho todo, Thaís. quero tirar uma foto assim depois, hein? Gente, eu amei. Que coisa linda. Ai. Lindo. Muito obrigada. Ai, que bom que vocês gostaram. Gente, amei. Amei. Helena vai amar. Amei, Tem os amei. meus livros também. Os cabelinhos. A gente tem também um pra você. Oba! Guarda de mão vazia. Da madeirinha, a Natália Ai, que faz. lindo! E a gente sabe que tem muito a ver com você, com a gente, com a maternidade em si, porque traz essa coisa de transformação, né, que a maternidade Aham. traz. E é uma peça que pode ser decorativa, suas filhas vão conseguir brincar também. Ai, eu acho que já sei até o Pode rasgar, gente? Pode. Eu quero os livros. Lindo, eu vi. Eu vi o de Naná. O de Naná. O de Naná? Naná O de Naná Feller. Feller? O de De Naná Naná, que Feller. fofo. E as minhas filhas adoram isso, sabia? Essas coisinhas de montar. É lindo. Eu dei os meus de quando eu era pequena pra elas. Vocês tinham isso? Que eram uns bonequinhos, aí era mulher e no meio era um bebezinho. Vocês lembram disso? Tipo uma Não é da minha babusca, época, babusca. Thaís, Dos anos desculpa. 80, né? É babusca, uma Não, é assim de montar. Você vai puxando a madeirinha e aí embaixo tem um outro, a bonequinha, e quando você tira a bonequinha tem um bebê. Não. Não? Não. Mas brinquedinho tirar assim de foto. madeira tem o seu valor, né? Ah, eu Tem. amo. Pra criatividade Eu da amo. criança mesmo. Eu né? amo. A criança vem, cria história. Não, e lá em casa a gente não dá celular, não dá tablet nem nada. Então, assim, isso aqui é maravilhoso. Pode Amei, entreter as obrigada. crianças pra brincar com borboleta Ah, agora. ela já né? tem seu livro. Você vai assinar o seu? Ela Pra tem, não- né? Eu tenho autografado. Foi autografado, não foi? O seu eu não acho que não foi, não. Não lembro. Será? Eu sei que o Cara, meu, sabe o que eu pensei você em me pegar deu... pra ver, pra trazer, se não tivesse, não deu tempo. Eu dou um autografado agora. Mas eu sei, Devia ter mas o trazido seu, o tá, meu. o seu pra mim, o seu... Não, o meu O que foi você autografado. escreveu porque tá autografado, eu mando o meu, é. autografado, eu mando. Gente, amei esse papo. Muito Amei obrigada também, por ter topado, por ter obrigada. vindo bater esse papo aqui com a gente. Mais um pra conta, Mais um Paula. pra conta. Eu amei, gente, meus quadros, a conversa. Tá pegada aí, Eu né? ainda ia fazer um Muito. de vocês duas, mas não deu tempo, gente. Eu ia fazer um da mãe Talf, depois eu mando. Ai, Manda, eu a quero gente pra, põe tipo, aqui. Eu vou pra gente mandar. colocar no Manda, aí a gente põe cenário. aqui. 8h30 eu tava terminando isso fazendo mala de criança ainda. Mas faz. Vou fazer, Faz. vou mandar pra vocês. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Segue a gente nas redes sociais, @mãetaoff.podcast, em todas elas. A gente espera vocês quinta-feira que vem, às 8 da noite. Até lá! Até quinta.